Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode sentar. Aproveita e pega a sua Bíblia. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mais uma vez sou grato a Deus por estar aqui. Estava falando com a minha esposa ali que quanto mais cedo eu saio, mais atrasado eu chego. Impressionante, domingo. Mateus capítulo 4, se você encontrou aí, você pode dizer um amém? Amém. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 5. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra. Verso 11. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? No decorrer da Bíblia, você vai encontrar que o adversário, ora escrito aí nas páginas da Bíblia como Satanás ou em outras como o diabo, ele ganha algumas permissões de Deus. No livro de Jó, ele ganha uma permissão para provar Jó, mas as permissões que ele ganha têm barreiras ou têm limites. Ele só pode ir até determinado lugar. Ele ganha permissões também para Pedro e os discípulos, quando Jesus está prestes de cumprir a sua obra, de ser crucificado. Ele fala para Pedro assim: Pedro, Pedro, ou em algumas traduções, Simão, Simão. O diabo pediu a sua vida para se andar como o trigo. E algumas vezes a conclusão, ou a continuação desse versículo é lida de maneira equivocada, dizendo que Jesus falou para Pedro: Eu orei ao Pai e você não vai passar por isso. Mas na verdade a fala de Jesus é: Eu orei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, eu orei ao Pai, Pedro, porque ele já tem a permissão, então vai ficar difícil. Então ele teve permissão com Jó, teve permissão com os discípulos, com Pedro, e ele também teve a permissão com Jesus. Jesus veio à terra e, antes de iniciar o seu ministério, ele tem essa permissão para tentar Jesus. Poucos versículos antes deste que lemos, Jesus vai até João o Batista, aquele que batizava. E ele chega para ser batizado por João, e a fala dele para João é: você precisa cumprir o que está escrito. Porque João se opôs, dizendo: mas eu não posso te batizar, porque a ordem aqui tem que ser ao contrário, você que tem que me batizar. E Jesus fala para ele: faça, porque tem que cumprir o que está escrito. E nesse ato do batismo de Jesus, acontecem dois fatos sobrenaturais. O céu se abre, vem uma pomba branca, simbolizando o Espírito Santo, pousa sobre Jesus, e do céu todos ouvem uma voz, dizendo: Este é o meu Filho, em quem eu tenho prazer. Todo mundo ouviu a voz, todo mundo viu a pomba. Saindo dali, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. A tentação que Jesus vai passar aqui, mesmo ele sendo Filho de Deus, a terra, era necessário. Então Jesus vem e vai ser tentado pelo diabo. Tiago capítulo 1, versículo 12, diz que Deus não tenta a ninguém e também não pode ser tentado. Logo, quem vai tentar a Jesus tem que ser o adversário.
Quem vai tentar a Jesus é o que conhecemos na escrita bíblica como Satanás ou o diabo. Ele vai tentar a Jesus. E ele começa tentando Jesus com uma frase. Parece que ele está tentando colocar uma dúvida no coração de Jesus. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão, ou essas pedras em pães. É conhecido que Jesus estava jejuando há 40 dias e 40 noites. Se você vê pelas páginas da Bíblia no Antigo Testamento, 40 vai aparecer inúmeras vezes. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. A chuva do dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Elias comeu pão e caminhou 40 dias e 40 noites. O 40 dias e 40 noites é mais uma expressão para dar noção de um tempo. Nós passamos recentemente por um período de quarentena, que durou 2 anos. Então, mais para frente na história, as pessoas que vão pegar o nosso livro e vão ler, vão pensar, quarentena são 40 dias, quarentena tem a ver com 40, mas passamos disso. Então, na Bíblia, funciona do mesmo jeito. Jesus jejuma por esse tempo, e o jejum de Jesus, muito possivelmente ele tenha jejuado apenas do alimento, mas tenha tomado água. Tanto que chega o adversário, e a primeira pergunta que ele faz para Jesus é: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Pode parecer que ele está colocando em dúvida, mas na verdade não é dúvida que ele está colocando. Ele quer que Jesus de fato se reafirme como Filho de Deus. Como eu citei há poucos minutos atrás, quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e veio uma voz e todos ouviram. Todo mundo que estava presente ouviu Deus dizer: este aí é o meu filho. Então, segundos depois ou minutos depois, a pergunta é: se tu és filho de Deus? Não é uma dúvida, mas na verdade, ele está falando, o se tu és é bem melhor traduzido por como você é, ou já que você é. Sabemos que você é o Filho de Deus, então você tem poder para transformar essas pedras em pães. A prova de que ele realmente acredita, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, porque ele crê que Jesus tem poder para transformar aquelas pedras em pão. Se ele tivesse dúvida de com quem ele estava falando, ele não ia atribuir a ele um poder tão grande. Nas páginas da Bíblia você não vai ver Jesus transformando pedra em pão em nenhuma vez. Você vai ver Jesus multiplicando os pães que já existiam, mas não transformando uma pedra em um pão. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus olha para ele e responde da seguinte maneira: nem só de pão o homem vai viver. Ou seja, a necessidade que você está colocando para mim não é a minha maior necessidade. Até porque eu já estou jejuando há uns dias. E não seria agora que eu ia começar a sentir falta disso que eu estou jejuando já há um tempo. E o final da resposta de Jesus é: porque o homem não vive só de pão, mas ele vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E qual foi a palavra que saiu da boca de Deus há poucos minutos atrás? Este é o meu filho. Então Jesus está falando para ele: você acabou de ouvir, nós acabamos de escutar que eu sou o Filho de Deus. Portanto, eu não vivo do pão, do agora, do que você quer que eu faça. Que eu reafirme para você que eu sou o que todos nós acabamos de ouvir que eu sou de fato. Muitas das vezes o nosso adversário, numa tentativa de nos desvirtuar do propósito, quer que a gente trabalhe na reafirmação. Nós temos que reafirmar quem somos, nós temos que reafirmar que somos filhos de Deus, muitas vezes por caminhos que não são necessários. A sociedade também busca essa reafirmação, nos filmes tem reafirmação, mas para o Filho de Deus, para aquele que sabe que é filho de Deus, não é necessário ficar provando dia após dia de quem ele é filho, porque a palavra de Deus já é suficiente para provar isso. E ele pergunta, mais uma vez: se tu és filho de Deus, por que você não se lança de cima aqui deste pináculo, deste templo? O adversário conduziu Jesus até um templo, até a cidade santa,
levou no lugar mais alto do templo e disse: se joga daqui. Como você é filho de Deus, você pode se lançar daqui, porque está escrito na palavra que se você se lançar daqui, os anjos vão vir e vão te segurar na sua mão para que você não tropece com seus pés em pedras. Ou seja, se utilizou do texto bíblico e disse para ele: não está escrito que você pode se jogar, que você pode colocar à prova o seu Deus e que Ele vai mandar os anjos para fazer isso por você, para te guardar, para te segurar, para te proteger? Jesus olha para ele e diz: a verdade, está escrito também que você não pode tentar ao seu Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele: estou em segurança. Por qual motivo eu iria me lançar daqui apenas para que haja uma movimentação espiritual, para que os anjos venham e provem que de fato eu sou o Filho de Deus? Se Jesus se lança dali para movimentar o mundo espiritual só para este livramento, ele estaria colocando à prova, colocando para funcionar um milagre que não teria a necessidade se ele não cedesse à fala, se ele não cedesse à provocação. Ou seja, você está em segurança. Para que se colocar em risco só para saber se de fato Deus está com você? A gente pode ser conduzido pelo engano, ou seja, pode até parecer plausível, pode até parecer legítimo eu provar que Deus está comigo, me lançando daqui, Ele mandando os anjos. Mas o problema não é se parece legítimo ou não, é o propósito daquilo que eu vou fazer. Qual é o propósito de eu sair de um lugar que eu estou em segurança, me lançar para ver se Deus vai cumprir uma palavra? Mas a provocação continua, porque a ideia dele, de fato, é tirar Jesus do seu propósito final, é tirar Jesus da sua missão final, é fazer com que ele desista. Ele leva Jesus agora para um lugar mais alto ainda. E lá, a proposta dele é a seguinte: se você se prostrar e me adorar, todos esses reinos que você está vendo, eu vou te dar. Basta você apenas adorar. Me adorou e eu já te entrego tudo. Por algum tempo eu perguntei, li o texto, reli, para entender por que ele queria que Jesus o adorasse. Qual era a verdadeira intenção dele? Porque colocar em dúvida não funcionou. Querer que Jesus fizesse um milagre sem propósito também não funcionou. Querer que Jesus movimentasse os anjos sem um propósito também não funcionou. E ele disse ali: mas se você me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Desde o início da Bíblia, desde das profecias, nós sabemos que a missão de Jesus era resgatar o homem, a humanidade, e não os reinos terrenos, e não restituir o próprio reino de Israel a eles, assumindo o trono, mas que o interesse de Jesus e de Deus era nas pessoas. João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele veio por causa dos seres humanos. E por que oferecer para ele uma outra coisa que não era aquilo que ele queria? Os próprios discípulos, por algumas vezes, perguntam para Jesus: será agora que o Senhor vai destronar César e vai tomar o trono? Uma mãe de 2 discípulos, Jesus chega até ele e diz: permita quando você chegar no seu reino que um filho meu sente à sua direita e outro sente à esquerda. O propósito, a pergunta do povo é sempre sobre coisas terrenas. Começou com o adversário. Mas por que essa tentativa dele de dizer: por que você não me adora? De fato, ele sabia que isso não ia acontecer. Porque se coisas mais simples não foram feitas, quanto mais essa mais grave. Se transformar um pão, uma pedra em um pão, que é coisa simples para Jesus fazer, ele não fez, por que elevar tanto o nível, assim, dizendo: por que você não me adora? Se pelas palavras de Jesus, ele viu quando o Satanás foi lançado do céu, como uma estrela, caiu na terra. A ideia, de fato, não é que ele me adore, mas é uma tentativa dos últimos minutos. Sabe quando todas as oportunidades já passaram,
tudo que poderia fazer, ele já fez. E no final de tudo, ele precisa tentar uma última coisa, mesmo que ele não acredite muito que dê certo, mas ele vai tentar porque o tempo está acabando. Se você vê nas permissões que ele teve, ele tinha um tempo para começar e um tempo para terminar. Ele tinha limites, e os limites dele com Jesus estavam chegando ao final. A proposta de te dar os reinos era, não é melhor você trocar o plano? Ao invés de você passar por tudo isso aqui, passar por tudo que você está prestes a passar, por que a gente não inverte o plano? A gente troca aqui a situação porque você vai vir, você tem poder, eu sei que você pode fazer muito mais, mas se você me adorar, a gente inverte os papéis. A adoração de Jesus não faria com que o diabo voltasse para o céu. Não faria com que ele trocasse de lugar na eternidade, mas simplesmente mudaria o seu propósito. E como ele age na minha e na sua vida? Primeiro, com permissão. Ele não faz nada além daquilo que lhe é permitido. Não tem vontade própria e não tem autonomia para fazer o que quer. Então todas as nossas dificuldades e adversidades e provações e tentações, elas estão dentro de um plano permissivo. E ele começa com o mais simples, que é transformar uma pedra em pão. Ele começa com o mais simples, querendo que você apenas se reafirme no milagre. E não é muito difícil de encontrar pessoas que frequentam as igrejas simplesmente e só por questões milagrosas, por uma intervenção divina num milagre. E para ele se sentir filho de Deus, ou se sentir amado por Deus, acolhido por Deus, só vai funcionar se Deus fizer milagres. Se tudo que eu pedir, Ele fizer. Se toda dificuldade que eu tiver, Ele intervir. Essas pessoas têm a fé pautada apenas naquilo que Deus pode fazer e não por aquilo que Ele é. Então, se alguma vez ele ora e não acontece, ele já sente a necessidade de se reafirmar. Será que Deus está vendo mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus ainda me tem como filho porque eu pedi e não aconteceu? Eu orei e Ele não fez. Eu apresentei a necessidade e Ele não deu. Será que Jesus ainda... Será que Deus ainda olha para mim, sabendo que eu sou filho, que eu amo Ele, porque o que eu tenho pedido Ele não tem feito? Mas o que vale mais do que um milagre, mais do que um momento, é o propósito final da sua vida e da sua caminhada com Deus. Se a gente esperar de Deus apenas nesta vida, ou seja, apenas os milagres que Ele pode fazer, apenas as intervenções milagrosas que Ele pode fazer, Paulo vai dizer que nós nos tornaremos os mais miseráveis seres humanos da terra, que só busca Deus quando Ele pode nos dar algo, e quando Ele não dá, a gente entra em crise de fé, tentando entender por que Deus não está fazendo. Se a minha relação com Ele é pedir e ganhar, orar e receber, é falar o milagre e Ele fazer. E a nossa vida com Deus não pode ser pautada nisso, porque aqui Jesus deixa claro que mesmo podendo fazer, Ele não fez, porque o propósito maior precisava ser preservado e cumprido. Uma das grandes dificuldades é você poder fazer algo e escolher não fazer. Se alguém chegar em você e diga, por favor, não voe, não bata suas asas e saia voando por aí. Não tem lógica alguma, porque seres humanos não voam. Mas se ele chegar em você e proibir algo que você pode fazer, ou te provocar a fazer algo que você tem condições de fazer, e você escolher não fazer, o Evangelho começa a trabalhar na gente exatamente nesse ponto. Podemos fazer, mas escolhemos não fazer. Jesus fazia milagres, muitos, mas Ele escolheu não fazer. Jesus transformou a água em vinho. Podia muito bem transformar pedra em pão, mas Ele escolheu não fazer. Por quê? Por conta do propósito. Para que eu vou transformar pedras em pão? Qual é o objetivo final desse milagre que eu vou fazer? O que isso vai trazer de benefício para mim? Então, às vezes o pedido pode até parecer coerente,
Mas o propósito disso qual é? Por que alguém está questionando você e te provocando a dizer, será que você é filho de Deus mesmo? Ora aí, vê se ele faz alguma coisa para nós. Clama aí, vê se ele faz algo. Clama, vê se vai acontecer alguma coisa diferente. Você não é o crente aqui da nossa turma? Você não é aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que tem milagres? Será que esse Deus não pode fazer alguma coisa? A provocação pode existir, mas qual é o propósito final da minha e da sua vida? É a gente passar por aí fazendo milagres? Transformando pedra em pão? Ficar colocando Deus à prova, se lançando de cima de monte para ver se Deus vai enviar os anjos, eles vai tomar e vai fazer uma atitude milagrosa? Os discípulos tinham a mesma dificuldade quando eles chegam em Samaria e Jesus é expulso da cidade. Pedro diz, por que a gente não ora a Deus e manda que caia fogo do céu em cima, que mate todo mundo? Jesus falou para ele, não é bem assim que funciona. O propósito aqui é maior do que a ação milagrosa. Quando Jesus vai ser preso, Pedro pula à frente e diz, não, a gente vai defender Jesus, pega a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus fala para ele o quê? Pedro, se eu quisesse e pedisse, viriam legiões e legiões de anjos, mas não é esse o propósito. O propósito ainda é chegar na cruz. Desde o início da caminhada de Jesus, o propósito final era chegar na cruz. E o propósito é muito maior do que a causa, do que os custos, do que aquelas propostas que o diabo estava fazendo. Parecia ser até coerente, mas o meu propósito final não é esse. E por que muitas vezes nós somos pegos em falhas como essa? Porque muitos de nós têm dificuldade de entender qual é o nosso propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, qualquer proposta feita se torna coerente demais. Mais até do que o que você acha que você pode fazer. Se o propósito ainda não está claro para você, não está evidente para você, qualquer outra proposta que pareça ser coerente, você vai fazer. Mesmo tendo acabado de ouvir de Deus que você é meu filho. Quando alguém vem e apresenta a proposta dizendo, se você é filho, faça alguma coisa, você diz, eu tenho que provar. Mas o seu propósito tem que ser maior do que essas pequenas ações. Porque seduz de fato. Ver um milagre é uma coisa grandiosa para nós seres humanos comuns. Ver uma ação milagrosa acontecer é uma coisa surpreendente. Marca a gente. Mas Deus chamou para a gente viver de milagres pontuais ou viver um propósito maior do que esse que a gente vê. Porque Jesus veio para morrer por nós, certo? Hoje estamos diante da mesa aqui simbolizando o corpo e o sangue. O propósito era esse. E desde esse início até o final existia a mesma proposta do adversário. Impedir que o propósito fosse cumprido. E aqui, os últimos minutos dele, na tentativa de fazer algo, revela o desespero dele de que aquilo fosse feito. E as propostas foram ficando intensas, e para mim e para você, sofremos desse mesmo mal, como eu falei, tentando nos desviar do propósito, mas a ação dele tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Era como se virasse uma ampulheta e começasse a cair lá a areinha, e ele tem que correr o mais rápido possível, porque o tempo está acabando e ele não está conseguindo o objetivo, e se acabar o tempo ele não pode fazer mais nada. Funciona exatamente na minha e na sua vida. As nossas dificuldades se intensificam nos últimos tempos, a gente para aprender, mas por que agora parece estar mais difícil do que ontem? Por que agora parece que ele está mais, as dificuldades estão mais intensas do que antes? Por que a dificuldade ficou maior do que antes? A verdade é que o tempo que ele tem está acabando. E se você está aqui hoje de pé, é porque ele ainda não conseguiu. Ele ainda não conseguiu o objetivo. Mas ele vai tentar, ele vai conseguir. E resistir é mais difícil do que atacar. Você resistir a algo é mais difícil do que você tiver em ataque.
Resistir é muito mais complicado, além de parecer que nós não estamos avançando. Parecer que nós estamos ou andando para trás. Que eu estou resistindo, eu não estou atacando, eu não estou em ação, eu estou apenas me defendendo, eu estou resistindo. Mas a nossa guerra, a nossa luta contra o diabo, contra o Satanás e as suas forças, realmente a gente ganha elas resistindo. Tiago 4:7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, por mais que você possa pensar, eu devia estar atacando, eu devia estar indo para cima, a palavra de Deus para mim e para você hoje você precisa apenas resistir, porque é resistindo que você vai conseguir alcançar essa vitória. Por mais que pareça que você não está avançando, você precisa continuar resistindo. Por mais que pareça que você não está conquistando, mais importante que isso é você resistir. Por mais que não esteja acontecendo ações milagrosas, o maior milagre é você ainda estar resistindo. Não se transformou pedra em pão, o anjo não veio de lá, não aconteceu nada de sobrenatural, mas o maior sobrenatural que tem acontecido na minha e na sua vida até o dia de hoje é nós estarmos resistindo. Maior do que tudo isso é o propósito de continuar resistindo. Jesus resiste a ele e ele desiste. E ele vai embora. No texto bíblico vai dizer que, e deixando o diabo, ou deixando ele, Satanás, os anjos do Senhor vieram e o serviram. Maior do que comer um pão milagroso, maior do que experimentar um socorro divino, providencial, maior do que ganhar os reinos da terra, foi no final de tudo receber os anjos para o servir com o pão do céu. Então, maior que talvez a gente pode passar pela nossa vida e não ver aqueles grandiosos milagres. Talvez pode acontecer. Nem todos verão. Nem todos vão ver aqueles cultos sobrenaturais. Mas se no final de tudo a gente conseguir receber o pão do céu servido pelos anjos, isso aí já vai ser o nosso maior propósito. Amém? Quero que você feche seus olhos aí sentadinho mesmo. E eu quero que você faça uma oração aí a Deus. Com base em tudo que ouvimos, com base no que ouvimos de Deus, primeiro de tudo, as dificuldades elas vão existir, porque o adversário tem permissões, mas as permissões dele têm limites. Maior do que alguns milagres que possamos ver, é a gente conseguir resistir. Então talvez algumas pessoas não vejam os milagres, talvez você tenha tempo e disse, nossa, eu caminho com Jesus há muito tempo, e eu ainda não vi um milagre, eu ainda não vi uma coisa sobrenatural, eu ainda não vi coisas extraordinárias, mas você ainda está resistindo, ainda está de pé, o propósito ainda está sendo preservado, e é exatamente sobre isso que a palavra de Deus vem para nós essa noite. A gente está conseguindo ainda passar por dificuldades e barreiras. A gente ainda está conseguindo ficar de pé. Por mais difícil que seja, nós estamos ainda resistindo. E agora, como uma palavra de fato profética de Deus, para a vida de alguns aqui, é que o tempo da tentação, o tempo da provação, o tempo da dificuldade, está prestes a se acabar. Está prestes a se acabar, e por isso que ele tem tanta intensidade nos últimos tempos. Por isso que nos últimos meses as dificuldades parece que ficaram maiores e mais intensas e mais fortes, é porque ele sabe que o tempo dele está acabando, e que daqui a pouco vai vir os anjos, vai servir a você um pão do céu, um pão que vai ser diferente do que você já tem experimentado até o dia de hoje, um pão que é diferente de toda a composição que a gente viu na terra. Talvez
Você pode pensar que você poderia ter vivido algo melhor, até comido um pão milagroso, mas você ainda vai experimentar um pão muito melhor do que se ele foi transformado em pedra em pão.